Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é nosso segundo workshop de programação de router CNC. Bom, pessoal, o ano passado aconteceu o nosso primeiro workshop de programação de router CNC e o tema foi Dia das Crianças, né? Esse ano, nosso segundo workshop, o nosso tema vai ser o Natal. Vão ser 3 mega aulas bem completas, onde você vai aprender Fusion 360, Aspire e SketchUp, tá? Eu vou mostrar para vocês um projeto em cada software, tá? São 3 aulas bem completas, eu vou mostrar do início ao fim todo o planejamento do produto, como a gente faz o desenho, como a gente gera o G-Code, vou mostrar a máquina fazendo a usinagem e o produto final, tá? São 3 aulas bem completas, deu muito trabalho para fazer, pessoal, então eu já gostaria que você deixasse o like agora, porque você vai acabar esquecendo depois, porque são conteúdos bem extensos, tá? São aulas bem completas. E eu queria pedir para você o seguinte, pessoal, se você puder compartilhar esse vídeo com algum amigo, eu fico muito agradecido, tá? São 3 mega aulas totalmente gratuitas para você e eu só peço que você me ajude aí colocando um like e distribuindo, né, ajudando a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos começar nossa mega aula, porque as aulas são bem longas, então não vamos perder tempo, tá? Nesse vídeo você vai aprender então um projeto incrível com o SketchUp, tá bom? Vamos começar então com o SketchUp, vamos montar um super presépio de madeira maciça, então se liga aí no vídeo. Bom, pessoal, vamos então começar aí o nosso primeiro projeto, né, com o SketchUp. Nós vamos fazer um presépio de Natal. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar aqui no Google. Olha só, o Google já está até com o tema de Natal. Vamos entrar no mesmo clima aqui, vamos procurar aqui, ó, presépio de Natal. Vamos em imagens. E olha só, aqui você vai ter vários exemplos, né, de presépios feitos de madeira. Você pode até refinar a busca aqui, presépio de Natal de madeira, ou presépio de Natal CNC Router, alguma coisa assim, caso você queira procurar mais específico. Eu vou deixar só aqui presépio de Natal, só para eu passar para vocês o conceito, tá? Aqui vão aparecer várias imagens, olha só. A gente vai procurar uma imagem que seja legal para a gente poder fazer a usinagem, né? Transformar aí num arquivo G-Code para fazer a usinagem. Aqui, pessoal, eu já sei qual imagem eu vou utilizar, eu já baixei ela, mas eu estou mostrando para vocês como que eu fiz o processo. Então eu entrei aqui no Google e fiz aqui a busca, tá? E fui procurando até eu achar o que era a minha ideia. Achar um presépio, né, uma imagem que eu tivesse todos os personagens separados, né? Como desse exemplo aqui, por exemplo, todos os personagens separados de uma maneira que eu conseguisse usinar e também que não fosse muito complexo, né, para poder gerar o vetor, que fosse uma peça simples, fácil de usinar, mas que ao mesmo tempo passasse um certo requinte. Eu não queria nada que fosse infantil, por exemplo, igual esse daqui, ó, com os bonequinhos com formato mais infantil, né, como nesse caso. Eu queria que fosse uma coisa mais chique, tá, pessoal? Mas ao mesmo tempo que fosse chique, fosse fácil de usinar, tá? E que desse um aspecto bem legal. Então, no meu conceito, tá? Isso aí pode variar de pessoa para pessoa. Então, olha só, tem vários exemplos aqui que vocês podem seguir, tá? Eu não queria nada desse tipo aqui que fosse uma peça única. Eu queria peças separadas, ainda mais porque eu vou usinar em alguns retalhos de madeira. Então, não tem espaço para uma peça grande. Então, vão ser várias peças pequenininhas, tá? Então, eu procurei bastante e encontrei um que eu achei perfeito para o que eu queria. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, essa foi a imagem que eu achei perfeito. Dá para ver que é um presépio de madeira, dá para ver que ele tem linhas muito simples, tá? Muito fácil de fazer na router. E ao mesmo tempo, eu acho, no meu ponto de vista, que é um presépio bem chique, tá? Passa uma imagem muito bonita, muito refinada para o artigo final depois, tá? Ainda mais utilizando madeira maciça, tá? Nesse caso aqui, vocês podem ver que eles utilizaram, eu não sei se foi verniz de cor diferente, ou se eles pintaram, né, de alguma cor diferente, ou se foi algum trabalho de machetaria com madeiras diferentes. Eu acredito que aqui é a mesma madeira, só que foi passado um verniz diferente, tá, para dar essa coloração. Você pode deixar na mesma cor, só envernizar. Você pode fazer como eles fizeram, passando vernizes de cores diferentes. Ou você pode também fazer de outras maneiras, por exemplo, para dar o destaque de um elemento para o outro, você pode fazer rebaixos, né? Então imagina aqui esse personagem. Essa capa, ela pode estar mais alta que essa parte de cá. Então essa parte você poderia fazer um rebaixo de 1 milímetro.
A manga tem que estar mais baixa que a capa. A mão tem que estar mais baixa que a manga, né? O cabelo tem que estar acima do rosto. A coroa tem que estar acima do cabelo. Seguindo essa linha, você consegue fazer vários rebaixos, dando um aspecto 3D para a peça, que fica bem legal. Aqui foi usinado somente uma face da peça. Você poderia também inverter a madeira e usinar do outro lado. Eu ainda não sei se eu vou fazer a usinagem do outro lado, porque eu preciso colocar pontos de referência. E eu não sei se a madeira que eu tenho aqui para fazer o teste vai caber, né? Se vai suportar colocar esses pontos de referência, porque a madeira é muito pequena e eu vou tentar utilizar o máximo da madeira possível para que esse presépio não saia tão pequeno, né? Mas vamos ver. De qualquer forma, como a gente vai sempre olhar o presépio de frente, usinando só um lado já seria o suficiente, mas você pode inverter a madeira, inverter o seu desenho, espelhar ele e fazer a usinagem frente e verso, tá? Fica bem legal. Imagina que o camelo estando em um nível abaixo do tapete que está em cima dele. Então isso dá um aspecto 3D. Você pode fazer assim, tá? No meu caso, eu não vou fazer com aspecto 3D, eu vou fazer com uma madeira única e com uma cor única, que eu vou invernizar com uma única cor. Só que eu vou fazer essas linhas de divisão aqui com uma fresinha de gravação, né, de entalhe, em formato de V. Então vai dar aí os contornos, né, essa separação que tem das peças, né, para formar o desenho, tá? Então o desenho vai ser formado com o próprio entalhe, igual você está vendo aqui. A diferença é que a gente vai passar um verniz e vai ficar com uma única cor. Mas para você ver que é isso que eu estava querendo dizer, uma peça simples que dá para usinar, que o resultado final fica muito bonito, tá? Até como um produto para você estar vendendo, certo? Então é isso, vamos lá. Como que a gente vai fazer o processo de vetorizar isso daqui no SketchUp, tá? Não tem milagre, tá, pessoal? Aqui é um trabalho braçal. A gente vai importar essa foto lá no SketchUp e vai fazer o desenho por cima, tá? Vamos vetorizar na mão. Eu vou mostrar para vocês como que faz isso. Então eu estou aqui no SketchUp, certo? Se você não tem o SketchUp, pessoal, é só você entrar no meu site. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Entre em actividademaker.com.br, vem aqui em Download. Depois que você entra em Download, é só você correr a página aqui para baixo. Aqui tem download de todos os meus projetos, tá? Aqui tem todos os projetos para baixar do canal Atividade Maker, tá? E também temos o SketchUp para baixar. Você vai até na parte de baixo aqui, ó. Tem a versão SketchUp Make 2017. Essa é a versão grátis, tá, pessoal? Essa é a versão grátis. Ela foi até a Make 2017. Mas é suficiente para a gente fazer o que a gente precisa. Então eu tenho para você baixar para Windows e para Mac. Sendo que para Windows, olha só, é 64 bits, tem que ser o seu Windows, tá? Então é só clicar aqui, baixar, fazer a instalação, bem simples, certo? Vamos voltar então para o SketchUp. Então vamos importar a imagem do presépio que eu tinha baixado. Olha só, ela vem aqui. Você vai clicar em um ponto, ele fixa ali, e aí conforme você mexe o mouse, você vai colocar o tamanho que você quiser. Se você já tivesse colocado linhas de referência, você já conseguiria colocar no tamanho correto. Como eu não coloquei linhas de referência, e como eu quero desenhar ele bem grande para pegar os detalhes, e depois eu posso diminuir o vetor, que não perde resolução, então eu vou deixar aqui nesse tamanho. Beleza. Agora, pessoal, é o seguinte... Vamos colocar a vista superior e com base aqui, ó, nessa vista superior, nós vamos fazer o desenho na mão. Uma dica que você pode fazer para facilitar, porque olha só, se você pegar a linha aqui para desenhar, olha só, a linha vai ficar por cima do desenho e fica preto, aqui a linha é preta, né? E o desenho é um pouco escuro, talvez você não enxergue bem. Uma solução para isso é você abrir essa imagem aqui no Photoshop primeiro e deixar ela bem transparente, tá? Para quando você vier desenhar, você conseguir ver bem as suas linhas de desenho, tá? Eu acabei não fazendo isso, mas também dá para desenhar assim, você só tem que tomar prestar mais atenção no desenho, mas para facilitar aí, se você quiser, deixe essa imagem bem transparente, bem fraquinha, tá? E daí você consegue desenhar por cima muito mais fácil, tá? Qual a ferramenta que eu vou utilizar para desenhar? Por exemplo, aqui tem várias curvas, né? Olha só. Tem essas curvas aqui. Como que a gente vai fazer isso no SketchUp, tá? Eu vou utilizar aqui a ferramenta de desenho, eu vou utilizar essa Bezier Curve, tá? Lá no meu curso de programação de router CNC, eu ensino a instalar os plugins, né, as extensões do SketchUp, tá? Essa aqui é uma delas, Bezier Curve. Então, com essa ferramenta, a gente consegue, olha só, você clica num ponto, clica no outro, daí você traz para um lado fazendo a curva, clica, traz para o outro, arrumando a curva e clica mais uma vez. E assim você vai, ó, pegou,
clica no outro ponto, vem para cá, faz ali a tangente, olha só, fica até rosadinho ali, ó. Depois você vai para o outro lado e acerta, tá? E aí você vai fazendo o desenho todo, tá, pessoal? Tem que desenhar tudo isso, tá? É um pouquinho trabalhoso, mas vai valer muito a pena, tá? E também você vai treinando aí o SketchUp, certo? Eu não vou mostrar para vocês o desenho completo aqui porque vai demorar pra caramba. Ia demorar mais ou menos umas 2 horas, tá? 1h30, 2 horas para fazer bem caprichado, tá? Importante é você fazer essa base aqui retinha, tá, pessoal? Porque essas peças têm que ficar em pé em cima da mesa, né? Então, a parte de baixo tem que ser bem retinha, tá? Tanto do camelo quanto dos personagens, né? Dos animaizinhos, ó, sempre retinho para você conseguir deixar essas peças em pé depois. Eu vou abrir o arquivo aqui onde eu já desenhei para mostrar para vocês o resultado final. Lembrando, pessoal, que quem faz parte do meu curso de programação de router CNC, eu vou deixar esse arquivo já vetorizado lá. Então vamos lá, eu vou abrir o arquivo onde eu já fiz o desenho, tá? Mas é essa linha aqui, ó. Vai fazendo isso, contornando tudo, tá, pessoal? Bem simples, tá? É simples, mas é trabalhoso, tá? Não tem outra maneira de fazer isso. Não tem como vetorizar automaticamente, ainda mais que as peças estão, né, elas têm volume, né? Então não daria para fazer de jeito nenhum uma vetorização que ficasse adequada, né? Que servisse. É melhor desenhar na mão, tá? Do que depois ficar arrumando uma vetorização que vai sair ruim. Então, faça na mão, você vai treinando aqui as ferramentas, olha só, você consegue fazer aí todas as curvinhas. Então vamos lá, vou abrir o outro arquivo onde eu já desenhei. Então olha só, pessoal, eu já desenhei, eu tirei ali de cima do desenho para vocês verem como ficou. Olha só o resultado final, olha só o camelo. Eu não desenhei todos os animaizinhos, não, eu desenhei somente o camelo e essa ovelhinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha como fica legal. Deixa eu mostrar para vocês todos os personagens aqui, ó. Olha só. É só ter paciência e desenhando, tá? O seu desenho tem que ficar assim, pessoal, tem que ficar fechado. Deixa eu desagrupar aqui. O desenho tem que ficar assim, ó, fechado. Não pode ficar assim, faltando pedaço, tá? Se ficar faltando pedaço, é porque você não fechou alguma das linhas, tá? Pode ser que alguma das linhas esteja aberta, tá? Não encostou ali, ó, não travou ali, tá? Então, para você fazer isso, você pode corrigir, achar o problema. E também você pode facilitar a sua vida usando esse outro plugin aqui, ó, que ele preenche tudo para você, certo? Então, bem legal, né? Então, a gente já tem o desenho. Só que esse desenho aqui tá muito grande, pessoal. Vamos pegar a medida aqui, ó, como base. Vamos pegar como base esse daqui, ó, que é o mais alto, ó. Ele tá com 487 milímetros. Isso é muito grande, tá? Eu não tenho uma madeira para fazer um presépio desse tamanho. Mas olha só que legal. Como é vetor, você poderia fazer um presépio grande, tá? Aqui tem quase 50 centímetros cada personagem. Então dá para fazer de vários tamanhos. Eu vou marcar todos eles aqui, ó. Você pode vir aqui na ferramenta de escala, pega na quina, você consegue diminuir ou aumentar. E olha só, eu vou aumentar para vocês verem. Eu aumentei. Como é um vetor, não tem problema, olha só, ele continua igual, tá? Você pode aumentar sem problema nenhum. Fazer do tamanho que você quiser. Aqui deve estar com 1 metro praticamente. Então a gente vai diminuir bastante isso. Porque eu acho que eu vou fazer cada personagem, eu acho com 10 centímetros, tá? Vai ser bem pequeno, tá, pessoal? Porque eu tenho retalhos de madeira, então eu vou fazer bem pequenininho e também para a usinagem ser mais rápida, né? Então olha só, pessoal, como que você faz para diminuir até o tamanho que você quer? Por exemplo, eu vou colocar então aqui uma linha de construção, olha só. Pegando na base. Eu alinhei todos na base já, tá? Ó, todos estão alinhados na base e a base está retinha, que é para eles poderem ficar em pé. Então eu vou pegar dessa linha aqui que todos estão encostados e vou fazer uma nova linha com o tamanho que eu quero. No caso, 10 centímetros, né? Então eu vou clicar aqui e vou digitar 100 milímetros e vou dar um Enter. Então olha só, dessa linha até essa linha são 100 milímetros, 10 centímetros. Então as peças estão muito maiores. Para manter a proporção, eu não vou fazer esse carinha aqui com 10 e fazer o camelo com 10. Eu vou manter a mesma proporção conforme o desenho. Então eu vou marcar tudo e vou diminuir, pegando aqui na quina, na parte de escala, até chegar o mais alto deles no pontilhado ali que dá o 10, tá? Olha só. Chegou, beleza. Então o mais alto agora tem 10 e os outros estão todos proporcionais.
Então agora a gente já tem os nossos vetores no tamanho correto que a gente precisa para utilizar. Agora, pessoal, é só aplicar as ferramentas para gerar o código, tá? Mas, no meu caso, como eu tenho retalhos de madeira, eu vou pegar e vou medir os retalhos que eu tenho, vou desenhar os retalhos aqui no SketchUp e vou tentar encaixar essas peças no retalho, ver qual é a melhor maneira de fazer. Isso vai ser um pouquinho mais complicado porque eu quero aproveitar a madeira que eu tenho aqui. No seu caso, se você vai fazer pela primeira vez, já tem uma madeira novinha lá, do tamanho certo, você pode simplesmente ver o tamanho que você precisa, né? Junta aqui todos eles, olha só. Você pode simplesmente juntar todos eles. Você pode vir aqui, ó, deixar mais pertinho. Vamos colocar aqui o carneirinho mais perto. Beleza. Pode pegar aqui o camelo, trazer ele aqui assim, ó. E beleza. Daí você pode vir simplesmente e ver qual o tamanho de madeira aí que você precisa para fazer isso aqui de uma única vez, olha só. Se você tiver então uma madeira desse tamanho, você simplesmente gera o G-Code desse jeito e usina todos de uma vez. No meu caso, eu não tenho, tá? Eu tenho retalhos de madeira, então eu vou desenhar aqui vários retalhos, né, os 3 retalhos que eu tenho, e vou tentar encaixar essas pecinhas nesses retalhos, certo? Então é isso que eu vou fazer agora. Vou medir lá, já volto aqui e mostro para vocês. Bom, pessoal, eu desenhei então aqui os retalhos das madeiras que eu tenho, tá? Lembrando que se você tiver uma madeira grande, você faz tudo de uma vez, você não precisa ter toda essa dor de cabeça que eu vou ter agora. Eu vou mostrar esse jeito que é mais complexo, porque assim vocês já aprendem um jeito mais difícil, né? Então se vocês se depararem depois com uma situação dessa que você precisa recuperar, né, aproveitar um pedaço de madeira, você consegue estar utilizando essa mesma técnica que eu estou fazendo aqui agora. Então eu desenhei a parte útil dos pedaços de madeira que eu tenho. Eu tenho 3 pedaços, tenho esse pedaço aqui em preto, e essa parte vermelha que eu fiz dentro é a área útil que eu vou utilizar para o desenho, tá? Para deixar uma folguinha. E esse quadrado aqui é um local que eu não posso colocar nada para ser usinado, porque ali eu já tenho um furo na madeira. E eu vou aproveitar esse furo para prender com um parafuso na mesa de sacrifício, tá? É lógico que tem umas outras partes da madeira aqui irregular, onde eu também vou estar furando. Mas a parte útil, que é esse quadrado, nesse cantinho aqui desse quadrado menor, eu não posso colocar nada, porque aqui já tem um furo e eu vou utilizar ele para colocar um parafuso para fixar. Nesse outro pedaço também é a mesma coisa. Eu tenho uma madeira com a área útil desse tamanho aqui, né, esse retângulo todo. Vou utilizar essa parte vermelha como área útil para colocar o desenho para usinar. E também tem um furo desse lado aqui, onde eu não posso colocar nenhum desenho, porque também vou usar para fixação. E tem uma outra menor, um retângulo menor, com esse tamanho. Tenho que usar essa área útil que está em vermelho. E nessa parte superior aqui, nesse quadradinho, eu também não posso colocar nada, porque também tem um furo e eu vou utilizar como furo para fixação. Então o que você tem que fazer agora? Você tem que pegar os nossos elementos, né? Vamos trazer eles aqui, ó. E a gente tem que quebrar a cabeça aqui agora, para ver se cabe, né? Cada um deles aí, olha só, você tem que vir... Não, esse aqui cabe aqui, ó. Aí você tem que vir aqui, ó, encaixando, tá? Vai tombando, vai fazendo aí o encaixe. Vai vendo aí como que fica da melhor maneira possível, né? Vai encaixando tudo aqui. Talvez você tenha que fazer várias tentativas, né? Usar aí vários testes para fazer, para ver quando que vai caber tudo, né? Qual a melhor maneira de encaixar tudo, né? Existem várias possibilidades de encaixe, né? Então, é um trabalhinho aí que você tem que quebrar um pouco a cabeça, vai demorar um certo tempo. Tudo isso, pessoal, só porque eu quero aproveitar esses retalhos de madeira, tá? Senão eu podia só colocar um retângulo grande de madeira, né? E já mandar fazer tudo sem me preocupar, certo? Então vamos lá, eu vou dar uma pausa aqui e já mostro para vocês como foi a melhor maneira que eu encontrei para colocar todos esses personagens aí nos retalhos de madeira, tá? Então olha aí, pessoal, esse aqui foi a melhor maneira que eu encontrei, olha só. Coloquei essas duas aqui, eu vou colocar tabs na parte reta, tá? Então eu tenho que deixar um pouco de espaço aqui com o material para que o tab faça sentido, né? Então olha só. Aqui tá livre a parte onde tem o furo. Nessa outra parte aqui também tá livre.
e nessa outra parte também está livre. Deixei espaço aqui na parte reta, nos pezinhos ali do bichinho também. E aqui, olha só, a parte reta tem um espaço suficiente para colocar os tabs. Aqui também deixei desse lado. Nesse lado aqui eu deixei esse espaço aqui, ó, que dá para fazer a fixação dos tabs. E aqui na parte de cima também. Então a gente já conseguiu definir aí as posições. Então agora, pessoal, é o seguinte. A gente vai fazer G-codes separados, né? Por quê? Porque são retalhos separados. Então a gente vai fazer um de cada vez. Então cada um aqui vai ser um G-code. Eu resolvi fazer frente e verso. Vou deixar mais complicado ainda o negócio para vocês verem o jeito mais completo, né? Aproveitando retalhos e também fazendo frente e verso dos retalhos, tá? Então desse jeito vai ficar bem mais legal, né, pessoal? Já fica uma aula bem completa para vocês. Olha só, pessoal, para fazer o nosso presépio, nós vamos usar 3 fresas diferentes, tá? Eu vou utilizar uma fresa, que é a fresa para fazer o entalhe, né, dessas linhas aqui. Eu vou utilizar uma fresa, que ela é uma fresa para gravação piramidal. Ela tem 60 graus e uma ponta de 0,1 milímetros. Depois eu vou colocar a foto para vocês verem. O recorte da peça, né, o recorte do personagem, eu vou utilizar uma fresa de 2,5 milímetros, tá? Uma fresa reta de 2,5 milímetros com 12 milímetros de comprimento de corte. E para fazer os furos guias, na hora que a gente for inverter para fazer a outra face, eu vou utilizar uma fresa reta paralela, né, de 4 milímetros com 22 milímetros de corte, tá? Então essas são as 3 fresas, depois eu vou mostrar a fotinho delas para vocês, certo? Então aqui a gente precisa colocar furos guias, tá? Para fazer aí a hora que a gente for inverter o material. Então, pessoal, é o seguinte, nós vamos fazer furos de 4 milímetros. Aqui, ó, eu sei que nessa posição aqui, ó, é 5 milímetros para cá, 5 milímetros para cá, tá? Em volta toda é 5 milímetros, certo? Então ele está bem no centro, tá? Sempre 5 milímetros. Então a gente vai colocar aqui, utilizando essa ponta, vamos colocar furos de 4 milímetros. Furos de 4 milímetros. Eu vou colocar esse aqui agora aqui no desenho, mas depois na hora da usinagem nós não podemos fazer a usinagem desse furo na hora que estivermos fazendo a peça. Somente vamos utilizar esse furo para fazer quando a gente for fazer a marcação na mesa de sacrifício, tá? Mas depois eu vou explicar para vocês mais em detalhes. Por enquanto, vamos só colocar aqui a furação. E agora, pessoal, vamos achar o centro dessa peça, porque nós precisamos zerar sempre no ponto central para poder depois inverter a peça e não ter problema aqui, tá? Beleza, eu vou pegar o centro aqui desse quadrado. Esse quadrado aqui, pessoal, ele tem 100 por 100. Então o centro é 50, olha só, daqui até aqui 50 e daqui até aqui 50, tá? Esse é o ponto central. Eu vou remover agora esse quadrado vermelho que tem aqui. Beleza, eu vou marcar os 100, eu vou marcar os 4 círculos e vou colocar o localizar centro e vou apagar os círculos, tá? Eu quero só os pontinhos. Vamos desassociar o nosso desenho. Aqui, pessoal, o desenho todo tem que estar preenchido, não pode ficar sem material aqui, tá? Então a gente vai marcar todo o nosso desenho, vamos clicar aqui para preenchimento, tá? Olha só, tem que ficar dessa maneira. Então a gente já tem a nossa matéria-prima, nós temos os furos de referência, nós temos o desenho, e aqui o quadradinho onde a gente sabe que não pode ter usinagem, tá? Eu vou aqui fazer isso aqui, ó, só para apagar essa parte aqui. Eu só preciso saber que aqui não pode ter usinagem na hora da peça, somente na hora da mesa de sacrifício. Beleza, pessoal, esse aqui foi o primeiro. Aqui a gente já preparou o nosso primeiro desenho, tá? Vou fazer a mesma coisa para os outros, para a gente deixar todos preparados para aplicar o G-Code, tá? Então vamos lá.
Então aqui, olha só, eu não tenho mais espaço na parte de cima nem na parte de baixo. Então o meu furo de fixação vai ter que ser somente nessa parte aqui, ó. Então olha só, aqui nós temos 10 milímetros. Vamos pegar 5 milímetros. Aqui nós vamos colocar 10 milímetros, para não ficar muito na borda. E aqui também 10 milímetros. Tem que ser exatamente simétrico, tá, pessoal? Do lado de cá, 5 milímetros. Beleza, vamos colocar então o nosso furo de 4 milímetros. Aqui também eu vou colocar, mas lembrando que não podemos usinar aqui na hora da peça. E agora vamos apagar essa linha aqui. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, eu vou fazer assim, ó, só para ficar, não atrapalhar aqui na hora de fazer o percurso. Vamos marcar tudo. Opa, vamos desassociar. Vou marcar tudo e vamos preencher aqui o material. Beleza. Os círculos eu só vou pegar o ponto central. Então vou marcar todos eles, localizar o centro e vamos apagar o círculo. Deixa só os pontinhos. E aqui o centro. Aqui na hora de pegar o centro, pessoal, você tem que pegar de uma face que não tem desenho. Por exemplo, aqui tem essa linha, então ele considera que esse segmento vem só até aqui. Então você não pode pegar o centro dessa, tá? Então a gente tem que pegar o centro dessa e o centro dessa daqui. Então vamos clicar aqui e vamos pegar o centro aqui, ó, 120. E daqui vamos pegar o centro dessa, 35. Então ali é o ponto central dessa peça. Ela também está preparada para aplicar o G-Code. Vamos agora preparar essa daqui. Depois que você coloca aí o ponto zero, dá uma confirmada, pessoal. Olha só, pega daqui até aqui, 140. Do lado de cá até aqui tem que dar 140 também, tá? Até aqui, 32,5 e aqui para cá, 32,5. Tem que estar no centro perfeito, certo? Então agora a gente já tem as nossas peças prontas. Eu vou primeiro separar os arquivos em placa 1, placa 2 e placa 3, tá? O 1 vai ser a menor, o 2 vai ser a média e o 3 vai ser a maior. Só para ficar mais fácil, para cada arquivo ter o seu desenho específico, tá? Para não ficar esse monte de pontilhado aqui atrapalhando a gente. Bom, pessoal, deixa eu interromper aqui rapidinho para dar um recado para vocês, que é o seguinte. Eu vou deixar lá no meu site, atividademaker.com.br, você vai procurar, lá vai ter um banner do workshop, né, do segundo workshop de programação de router CNC, e eu vou colocar lá o arquivo que eu estou utilizando, né, essa foto do presépio que eu estou utilizando, para você baixar e também caso você queira fazer aí na sua casa, tá bom? E só mais uma coisa, pessoal, se você já é aluno do meu curso de programação de router CNC, eu vou deixar lá na área de alunos, né, o arquivo já vetorizado, é só baixar lá e utilizar, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir com a aula. Então eu vou salvar essa como peça 1, peça 2 e peça 3. Pronto, pessoal, então eu coloquei cada desenho em um arquivo separado. Esse aqui é o nosso P1, né, nossa placa número 1. Então agora o que a gente vai fazer? Primeiro item aqui do nosso plugin do SketchWiki, que é o que a gente gera os arquivos, né, os G-codes, os percursos. Então a gente vai clicar aqui para configurar. Aqui no meu caso, a minha máquina, eu não estou controlando a velocidade do spindle, então tanto faz o valor que eu colocar aqui no spindle speed, né? Eu vou cortar, como é madeira maciça, eu não vou cortar muito rápido, então eu vou deixar aqui 500 milímetros por minuto. O mergulho do eixo Z eu vou deixar 400. O material que a gente vai cortar, as minhas placas de madeira, ela tem em média, né? Ela já está aplanada, mas está dando assim 20,5, 20,3. Então ela está na casa do 20,5 milímetros de espessura. Então a gente vai colocar aqui 20,5 milímetros. Eu quero cortar 105% do material para ter certeza que vai cortar. Vamos utilizar então, primeira coisa que a gente vai fazer vai ser os furos de fixação. A gente vai utilizar uma fresa de 4 milímetros, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, 4 milímetros. Step over a gente não vai utilizar porque não vai ter rebaixo. Vou deixar tabs de 12 milímetros, mas isso não vai ser agora, já vai ser só da parte de recorte depois, mas eu já vou deixar configurado aqui como 12.
Vamos cortar 70% dos tabs. E aqui a área de segurança do eixo Z, vou deixar 5 milímetros. Vou cortar em múltiplas passadas de 4 milímetros, tá? E aqui eu vou colocar um pouquinho maior, eu vou colocar aqui 350 por 350, que ele vai gerar um pontilhado na tela para a gente poder fazer o nosso código. Então eu vou dar um OK. E olha só, ele colocou esse pontilhado então de 350 por 350. Tudo que eu quiser fazer de G-code, né, de percurso, tem que estar dentro desse pontilhado, certo? Então o nosso desenho já está aqui dentro. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o arquivo que vai fazer os furos nesses pontinhos aqui, os furos de referência. Esse aqui vai ser o furo de referência da peça, não da mesa, tá? Por quê? Quando eu for fazer o furo de referência da mesa, eu vou fazer os 4. Porque daí eu vou furar a minha mesa de sacrifício em 4 pontos para eu poder estar colocando a minha peça. Quando eu for fazer da peça, eu não posso fazer esse daqui, porque aqui vai ter um parafuso. Então eu não posso fazer esse, tá? Então o primeiro que a gente vai fazer é o furo de referência da peça. Então, como eu vou utilizar uma fresa de 4 milímetros e eu quero fazer um furo de 4 milímetros, basta apenas que eu pegue aqui a nossa ferramenta de furo. Então, eu venho aqui e clico bem no centro ali, ó, ela cola no pontinho que estava de referência, e eu clico e ele marca ali que ali vai ter um furo. Aqui também, cliquei, e aqui também. Aqui eu não vou colocar, porque a gente vai fazer o furo de referência somente da peça no momento. Ponto zero. Tudo que a gente fizer tem que ser o ponto zero no mesmo lugar, senão vai dar problema. E aqui, como a gente quer espelhar, quer fazer tudo certinho, a gente vai colocar o ponto zero aqui no centro, onde a gente já tinha colocado aquela referência. Tá vendo? Então, olha só, o nosso ponto central, né, o nosso ponto zero do desenho é aqui, certo? É só isso, então, que esse G-Code vai fazer. Ele vai sair daqui e fazer esses 3 furos. Vamos clicar para gerar o G-Code. Aqui, pessoal, eu vou falar que é a minha peça número 1. Eu vou utilizar a fresa de 4 milímetros. E aqui é o furo de referência da peça. Tá? Peça número 1, fresa de 4 milímetros, furo de referência da peça. E vou salvar. Ele vai gerar o G-Code, já gerou, é bem rápido, que é só esses furinhos. Vamos conferir se ele gerou? Olha só. Ele gerou um arquivo TXT. Vou clicar aqui, olha só, tá todo o código ali. No SketchUp, pessoal, a gente não consegue fazer a simulação para ver se está tudo certo, mas a gente vai entrar num site chamado NCViewer e a gente vai carregar esse arquivo para ver se realmente ficou correto. Então a gente entra aqui no site NCViewer, vamos abrir o arquivo, então que a gente acabou de fazer e olha só o que ele fez. Vamos colocar aqui a vista superior. Tá certinho, tá? Ele vai sair aqui do centro, ó, vai vir aqui fazer um furo aqui, vai vir aqui fazer um furo aqui, vai vir aqui fazer um furo aqui, tá? Vamos colocar aqui vista de lado para vocês verem, olha só. Vai fazer o furo. Beleza, o arquivo está correto, então essa parte aí a gente já fez. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou tirar ele daqui, ó. Vou fazer uma cópia, né? Vou colocar ele aqui para fora. E vou agora aproveitar que a gente está com esse desenho aqui e vamos já acrescentar mais um furo aqui. Ponto central já está certinho, o ponto zero já está no centro. Vamos gerar mais um arquivo. Esse vai ser a peça 1, fresa de 4 milímetros, furo de referência da mesa. Agora na mesa nós fazemos os 4 furos. Já exportou? Vamos testar, vamos abrir o arquivo agora da mesa. Olha só, na mesa ele faz os 4, tá? Os 4 furos. Perfeito. Vamos remover daqui. Agora, pessoal, a gente vai apagar os furos de referência. Beleza, voltamos para o nosso desenho padrão. Para não ter que ficar toda hora apagando
item por item que a gente vai fazer, eu já vou colocar uma cópia aqui do lado com o desenho padrão, tá? Então eu vou deixar uma cópia aqui do lado de fora do pontilhado com ele já padronizado, sem nenhuma ferramenta de G-Code instalada nele, tá? Qual a próxima etapa agora? Nós já pegamos a nossa matéria-prima e já fizemos 3 furos nela, né? Os 3 furos de referência. Agora a gente vai fazer o entalhe. O entalhe a gente vai utilizar outra fresa. E como eu quero fazer um entalhe somente de 1,5 mm de profundidade, eu vou falar que o meu material tem 1,5 mm. Eu vou falar que o meu material agora tem 1,5 mm e eu vou utilizar uma fresa com 0,1 milímetro, tá? Velocidade eu vou deixar a mesma. Todos os outros itens eu vou deixar igual, não vai fazer diferença nenhuma. Aqui está múltiplas passadas de 4 milímetros, mas nesse caso nosso material tem 1,5, então ele só vai descer até 1,5. Então ele vai fazer em uma única passada, independente se eu marcar isso aqui ou não. Vai dar uma única passada e 1,5 mm é o meu material, certo? Fresa de 0,1 milímetros. Vou dar um OK. Agora eu vou pegar aqui a ferramenta de andar em cima da linha, né? O centerline. Vou clicar nele. Note que ele está com 30% aqui, ó, 30%. Eu vou digitar 100%, vou digitar 100 e dar um Enter. Então agora ele vai 100% daquele 1,5 mm. Deixa eu voltar aqui, pessoal, que tem uma coisa para fazer. Aqui a gente vai colocar 100% também, tá? Vou pegar a ferramenta de centerline, que é fazer a minha fresa andar em cima da linha. Eu vou clicar nela. Se aqui não tiver 100%, pessoal, por exemplo, se tiver 50%, você tem que digitar 100 e dar um Enter, tá? Tem que ter 100% para dar os 1,5 milímetros. E agora é só aplicar aqui, olha só. Você vem com o mouse, olha só. E ele fica verdinho, você aplica. Então, o primeiro personagem ali já foi. O segundo personagem já foi. Então a gente só vai fazer isso, né? Que é fazer o entalhe de 1,5 mm. Já estamos com o ponto zero ali marcado no centro da peça. Então é só a gente agora executar o G-Code. Vamos clicar na setinha verde. Então aqui a gente vai mudar, né? Então aqui vai ser peça 1, fresa de 0,1. Aqui eu não posso pôr ponto, vou colocar 0,1. Tracinho, entalhe. Certo? Isso aqui tudo é a face superior, tá? Depois a gente vai fazer o verso disso, tá? Então primeiro a parte de cima. Então placa número 1, fresa de 0,1, entalhe. E vou dar um salvar. Ele vai gerar o percurso. Tá gerando o percurso. Ok. Vamos ver como ficou. Vamos abrir lá o navegador. Vamos abrir agora o entalhe. E olha lá, pessoal. Vamos colocar aqui em perspectiva para vocês verem. Tá vendo? Ele vai fazer uma única passada, olha só. Uma única passada. Só que, como esse desenho foram feitos vários segmentos, né, na hora de desenhar, foram vários segmentos, então ele vai descer e subir para fazer cada um desses risquinhos aqui. Então nessa parte aqui vai demorar um pouquinho mais, mas os outros que ele entendeu como um único vetor, ele faz de uma única vez, tá? Isso aqui às vezes acontece quando a gente faz um SketchUp, o desenho na mão, e ele entende que cada pedacinho daquele ali é um mini vetorzinho, né? Então ele sobe, desce e faz, tá? Eu teria que estar melhorando lá o desenho para ele poder entender como uma coisa só, mas eu vou deixar assim, isso aqui vai ser... Mas mesmo assim vai ser rápido, tá? Então vai ser uma única passada também. Não vou me preocupar com isso agora. Então beleza, tá feito o desenho. Ele sai do centro e faz o desenho. Então essa parte tá ok. Vamos tirar esse desenho daqui. Tirar ele do pontilhado. E vamos pegar agora outro, né? Vamos pegar outro aqui. Fazer uma cópia dele. Só que aqui eu preciso colocar no centro, tá? Então vamos colocar de novo aqui, ó, 50. 50.
Agora a gente vai fazer o recorte dessa peça com a fresa de 2,5 milímetros. Então vamos lá, vamos arrumar aqui o nosso material. Agora a gente tem que... Vou deixar as mesmas velocidades, mas o meu material... Lembra que... Olha só, pessoal, muito importante agora. Como a gente vai fazer a usinagem frente e verso, eu vou colocar somente metade do material aqui, porque minha fresa só tem 12 milímetros. O meu material tem 20,5 milímetros de espessura. A minha fresa só tem 12 de corte, mas como a gente vai fazer frente e verso, se eu cortar 12 de um lado e 12 do outro, dá muito mais que os 20, tá? Eu vou falar então que o meu material tem 20,5 dividido por 2, né? Então ele tem 10,25 milímetros. E para garantir também, eu vou colocar que eu quero cortar 105% do material. Nesse caso agora, a minha fresa tem 2,5 milímetros, tá? Eu vou utilizar tabs, vou deixar tabs de 12 milímetros, mas eu vou deixar um tab mais grossinho, então ele vai cortar só 70% do material, então vai sobrar um pedaço desse lado. Depois, quando eu inverter e eu for cortar do outro lado, também vai sobrar um pedaço do outro lado, então vai ficar um tabzinho maior, tá? Mas é porque só vão ter 2 lugares com tabs, então a gente vai deixar um tab mais grosso, depois a gente vai cortar com a serrinha, e vai ser na parte reta, né? É mais fácil de cortar e de lixar. E aqui agora a gente vai deixar, como é uma fresa de 2,5 milímetros, eu vou deixar múltiplas passadas de 2 milímetros, tá? 2 milímetros. Então, recapitulando, vamos cortar 500 por 400. Meu material tem 10,25, que é metade. Vou cortar 105% desses 10,25. Vou utilizar uma fresa de 2,5. Vamos utilizar então tabs de 12 milímetros, cortando 70% do local do tab. E vou deixar a área de segurança, como eu já tinha colocado. E vamos fazer múltiplas passadas de 2 milímetros, tá? Agora aqui, pessoal, é o seguinte. Para a fresa cortar em volta, não pode ter esses desenhos aqui internos, tá? Senão a fresa, você não consegue aplicar o corte por fora. Olha só, ele entende que é um segmento aqui, tá vendo? Ó? Ele não corta a nossa peça. Então nós vamos ter que apagar a parte de dentro aqui, vamos deixar somente o contorno, tá? Então olha só o contorno. Beleza, agora a gente consegue aplicar então o corte por fora, tá? Olha só. Tem que ficar branco e laranja, tá? E esse laranja não pode encostar no laranja da outra peça, certo? Então aqui ele vai cortar 10,25 milímetros. Não vai destacar o nosso material, por quê? Porque nossa espessura da madeira é muito maior que isso, tem 20 milímetros, tá? Mas a gente já vai deixar tabzinhos aqui, então eu vou pegar aqui o tab e vou aplicar aqui, ó. Aplicar um aqui e um aqui, nessa parte reta e aqui nessa parte reta também. Mesmo que agora, nesse momento, ele não faça diferença nenhuma, porque tem todo o material na parte de baixo ainda que vai segurar a peça. Mas eu quero que depois, quando eu for cortar o verso, o tab esteja no mesmo lugar para ficar um tab mais grosso, segurando a peça no local, certo? Agora a gente tem que colocar o ponto zero ali, na cruzinha, né? Onde encontra aqui o centro. Sempre tem que ser no mesmo local. Beleza, agora a gente vai gerar aqui o nosso G-Code. Vamos chamar então de peça 1, fresa de 4 milímetros. Vamos chamar de recorte. E vamos salvar. Gerou. Vamos abrir aqui no site para verificar. Recorte. Olha lá. Vai dar várias passadas de 2 milímetros e vai pular a parte do tab, olha só. Aqui ele pula, deixando esse espaço com madeira sem cortar. Vamos olhar de lado, olha só. Aqui são os quadradinhos que ele pula, tá vendo? Legal, né? Ficou perfeito. Então a gente já tem a primeira parte do projeto pronta, né? Dessa peça aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Vamos aqui tirar ela daqui. Vamos tirar ela daqui. A gente precisa, pessoal, agora dessas mesmas
desses mesmos itens aqui, do entalhe e do recorte. Nós precisamos do entalhe e do recorte, só que espelhado agora. Então você tem que prestar atenção como você vai espelhar, né? Como você vai virar essa madeira para fazer aqui agora o espelhamento igual, certo? Então vamos lá, vamos voltar. Deixa eu tirar isso daqui. Vamos pegar então essa daqui, ó. Vamos fazer uma cópia, jogar ela para dentro do pontilhado. Vamos inverter a madeira, a gente vai girar a madeira, tá? Então quando ela já fizer esse entalhe, nós vamos pegar essa parte aqui e vamos levar para lá. Vamos girar nesse sentido aqui, ó. Então a gente vai espelhar ela aqui agora. Nesse sentido aqui, ó. Você vai fazer isso até dar um -1 ali, ó, na parte de baixo, ó. Quando dá -1 é porque ela ficou espelhada perfeitamente. Tá vendo aqui o -1? Então beleza, nós giramos o material. Giramos o material. Precisamos colocar novamente o ponto central, que é 50 por 50 nesse caso. Colocar o ponto zero no mesmo local. Temos que voltar à configuração lá agora, para o material que tinha 1.5. A gente ia fazer 100%, a nossa fresa tinha 0.1. E o restante era igual, né? Então vamos conferir. 500 por 400, a gente vai utilizar somente 1.5 milímetros de espessura do material, corta 100%, fresinha de 0.1 para fazer o entalhe, o restante tudo como tá. Dá OK. Vamos gerar o G-Code então para esse cara aí, que ele vai ser aquele do entalhe, só que agora eu vou chamar de verso, tá? Vou colocar de verso. Então aqui a gente vai fazer o entalhe verso e vamos salvar. Gerou. Deixa eu salvar aqui, porque senão pode dar problema. Vamos testar agora o verso. Entalhe verso. Olha só, ele fez a mesma coisa, só que ao contrário, né? Olha só agora como ficou. Eu vou abrir o outro para vocês verem. Vamos abrir o entalhe normal. Tá vendo? A gente girou, né? Esse carinha que está com o rosto para cá e o cajado para o lado direito vai ficar para o lado esquerdo, olha só. Para o lado esquerdo, tá? Giramos o material, ficou perfeito. Então, vamos tirar aqui. E agora vamos pegar esse cara aqui, que é o recorte. Vamos levar uma cópia dele para cá. Vamos marcar aqui tudo. Deixa eu puxar aqui para o lado. Vamos clicar na escala. Vamos pegar aqui do lado e fazer o mesmo processo. Virar para o lado de cá até o -1. Deu -1, solta, está invertido. Coloca o ponto central no mesmo local, que é o meio da peça. Então aqui no meio da peça e aqui no meio da peça. 50 por 50. Pega aqui o X. Pega aqui a ferramenta de ponto zero e coloca ali no lugar certinho dela. Agora a gente tem que voltar lá para as configurações. Voltar aqui o nosso material agora. Tem 10.25. A gente vai cortar 105% do material. Nossa fresa é de 2.5 milímetros. E a gente vai cortar, deixar tabs de 12 e tal. Vamos colocar também múltiplas passadas de 2. Dá um OK. Eu sempre entro de novo para ver se ficou tudo certinho. Ele arredonda para 10.3 ali aproximado, porque 10.25 é uma casa decimal muito precisa para ele, então ele não tem esse grau de precisão, ele coloca aproximadamente 10.3, não tem problema, tá? Deixa aqui 105, 2, tá tudo certinho, dá um OK, colocou ponto zero no local correto, vamos gerar o G-Code. Esse aqui agora é o corte, só que é do verso. Então vamos acrescentar aqui o verso. Salvar. Tá gerando G-Code, gerou, beleza, vamos lá testar. Vamos abrir aqui o corte do verso. Beleza. Manteve também ali. Aqui no caso, pessoal, não ficou certo. Tá vendo aqui, ó?
não ficou certo. Ele não pulou o tabzinho, tá? Porque eu fiz aquela inversão, deu problema. Por isso que é bom a gente testar. Então, vamos corrigir o seguinte. Vamos eliminar. Vamos apagar aqui. Vamos apagar e aplicar novamente. Vamos aplicar o recorte. Vamos aplicar o recorte. Vamos aplicar o tab. Tinha um tab aqui. Tinha um tab aqui. Um aqui e um aqui. E vamos gerar novamente em cima ali do verso. Ele tem que pular aquele pedacinho do tab. Pode ser que nessa parte de fazer a escala invertendo para o -1, ele deu problema no percurso, tá? Vamos verificar agora se resolveu isso. Recorte verso. Olha lá, agora ele pulou o tab, tá vendo? Agora ele pulou certinho dos dois lados. Perfeito. Deixa eu conferir de novo o do entalhe, se ficou alguma coisa errada. Vamos pegar o entalhe normal. Ele vai entalhar e vai em uma passada só. Beleza, vamos ver o entalhe do verso, só conferir com mais detalhe. Beleza, ele vai também fazer o entalhe certinho. Aqui no caso do entalhe tá certo, não teve problema. Beleza, então. Então, nossa primeira peça tá pronta, né? Por que a gente não fez o primeiro processo, que foi o do furo da peça? Esse furo aqui que a gente furou, os 3 pontos. Porque nesse furo nós já varamos o material, né? Nesse furo nós já varamos o material. Então eu não precisei, quando inverteu, fazer eles também. Ele já, como era uma fresa de 4 milímetros, eu já fiz o furo total. Vamos conferir se realmente eu fiz. Vou abrir aqui o furo da peça, né? Então, furo de referência da peça. E vamos ver aqui, olha só, quanto que ele vai furar, olha só. Aqui nos comentários ele está fazendo um furo de 20,5 milímetros. Então a gente já furou a peça do começo ao fim. Então não preciso fazer esse arquivo depois, um furo numa face e o furo do verso. Não preciso nesse caso. A não ser que eu não tivesse uma fresa que cortasse até os 20 milímetros de comprimento, né? Daí eu teria que fazer em 2 etapas. Mas nesse caso aqui está pronto. Então tudo isso que eu fiz para essa peça, você tem que fazer para as outras, para a peça 2 e para a peça 3. Então o que você tem que se preocupar? Primeiro, faz o furo de referência da peça, mas não faz no local onde você não pode, no meu caso aqui, que é esse canto que tem essa marca. Depois você faz o furo com os 4 da mesa, tá? Que daí é só o furo da mesa. Depois você vai fazer o entalhe e o recorte. Depois você inverte, faz o entalhe, depois você inverte, faz o recorte. Para todas elas. Então vão ser 2, 4, 6 arquivos, tá? Eu tinha falado 7, vão ser 6 arquivos para você fazer cada um das peças, né? Da peça 1, da 2 e da 3. Se eu tivesse fazendo tudo em uma única placa de madeira, eu só teria esses arquivos aqui, já estaria pronto, né? Eu teria feito já o entalhe de tudo, o recorte de tudo. Depois o verso do entalhe de tudo e o verso do recorte de tudo. Não precisaria estar fazendo 3 etapas diferentes, né? 3 placas diferentes. Mas como eu disse para vocês, eu quero aproveitar a madeira, eu tenho 3 retalhos, então vou ter que fazer esse processo mais outras 2 vezes, né? Para peça 2 e para peça 3. Mas é o mesmo procedimento, tá? Eu não vou mostrar aqui de novo, porque vocês já entenderam o procedimento. Então olha só, pessoal, peça 1, peça 2, peça 3. Dentro do peça 1 a gente tem aqui todos os arquivos, tá? Arquivo de entalhe, entalhe do verso, furo de referência da mesa, referência da peça, corte e corte do verso. Daí na peça 2 a mesma coisa. Entalhe, entalhe do verso, furo da mesa, furo da peça, corte e corte do verso. E a peça 3, mesma coisa, entalhe, entalhe do verso, mesa, peça, corte e corte do verso, tá? Então é isso que você tem que fazer. Agora eu copiei tudo no pendrive, vou levar lá para a máquina e a gente vai começar a usinagem. Então, olha só, pessoal, esses aqui são os retalhos que eu falei, olha só. Que já tinha um furo aqui, tá vendo? Então a gente vai ter que fazer a usinagem nessa parte. Aqui era outro retalho, olha só. Tem um furo na parte de cima. E esse aqui é o maiorzinho que tem um furo aqui no canto, tá? Então a gente vai fazer agora... Eu vou marcar aqui aonde é a área útil e vou achar o centro, tá? Vou fazer uma marcaçãozinha no centro, que é onde a gente vai zerar a fresa. Tá? Vou fazer isso em todos,
Vou marcar aqui, ó, 10 por 10 e achar o centro, tá? Fazer uma marcação em todos eles para a gente poder começar a fazer a usinagem. As fresas que a gente vai utilizar, olha só. A fresa de 4 milímetros por 22 de comprimento, fresa reta, para fazer os furos de referência, tá? Então aqui tem o nome dela certinho, olha só. Para fazer o entalhe, eu vou utilizar essa daqui, ó. Uma fresa piramidal, 60 graus. Olha só a pontinha dela. Para fazer o entalhe. E para fazer o corte, eu vou utilizar essa daqui. É uma fresa reta de 2,5 por 12 de comprimento, tá? Então esses são os equipamentos. Vamos utilizar a nossa Revolution número 3. E agora então eu vou marcar aqui o centro das peças, né, das chapas, e a gente vai fixar ela aqui na nossa mesa de sacrifício, e daí a gente vai começar os trabalhos. Então olha só, pessoal, fiz aqui, ó, o desenho, achei o centro. Aqui a mesma coisa, olha só, marquei o centro. E aqui também. Então olha só, pessoal, já fixei a madeira. Já coloquei a nossa fresa de entalhe. Eu vou fazer primeiro o entalhe, tá? Então a gente vai fazer o entalhe. Já coloquei ali no ponto 0. Zerei os eixos X, Y e Z. Agora é só ligar e fazer o entalhe. Então vamos lá. Olha só, pessoal, primeira parte do entalhe, deu tudo certo. Eu só achei o seguinte, pessoal, eu coloquei profundidade de 1,5 mm, mas eu achei que ficou um pouco grosseiro. Seria legal ter feito um pouquinho mais delicado, tá? Então eu aconselho vocês a fazerem com 1 mm de profundidade. Mas como eu já comecei a fazer esse com 1,5, eu vou fazer todos com 1,5 para manter o padrão. Mas eu achei que com um pouquinho menos de profundidade, ficaria um risquinho um pouquinho mais delicado, tá? Mas ficou bom. Ó, agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a fresa de 2,5 e a gente vai cortar o material. Como ele vai cortar só metade, eu não vou me preocupar com a peça se soltar, né? Porque ainda tem muito material para ser cortado que só vai ser cortado no final quando a gente virar ela do outro lado, tá? Então a gente vai colocar agora a fresa de 2,5, a gente faz o corte dos dois personagens aqui, depois a gente coloca a fresa de 4, faz os furos na peça. Depois a gente faz o furo na mesa, vira a peça e continua com entalhe e recorte. Então vamos lá, vou subir a máquina e vamos colocar então a fresa de 2,5 para fazer o corte. Note que eu não vou mais zerar o X e o Y, tá? A gente pode subir a máquina, movimentar a máquina, mas sempre a gente troca a fresa e zera o Z. O X e Y a gente não zera mais, porque nós já zeramos na posição correta, então você não pode mais perder o zero do X e do Y, senão todo o seu trabalho sai errado, tá? Então agora eu vou zerar aqui em cima do material e a gente vai começar a usinagem do corte. Então pronto, pessoal, troquei a fresa, zerei o eixo Z, agora a gente vai fazer o corte do material, só que ele só vai cortar metade do material, que é só a primeira face. Então vamos lá.
Bom, pessoal, mais uma etapa concluída. Agora a gente vai subir a máquina, colocar a fresa de 4 milímetros. Vamos fazer o furo da peça, né, os furos de referência na peça, que são 3. Depois nós vamos remover essa madeira e fazer o mesmo furo na mesa de sacrifício, tá? Então vamos lá, vamos subir aqui. Nesse caso agora a minha fresa de 4 milímetros utiliza outra pinça, tá? Então eu não vou só trocar a fresa, eu tenho que trocar a pinça também. Então eu vou soltar todo o conjunto. Além de tirar a fresa, eu tenho que tirar a pinça, tá? E agora eu vou colocar uma pinça que ela tem um furo de 4 milímetros, que é para nossa haste da fresa de 4 milímetros poder encaixar. Fresa presa, vamos zerar o eixo Z e mandar fazer os furos da peça, tá? Furos de referência da peça. Pronto, pessoal, então a gente fez agora os 3 furos de referência na peça, né? A gente não fez esse aqui porque eu tinha esse furo aqui, fiquei com medo de pegar no parafuso. Então agora a gente já tem a nossa peça marcada. O que a gente vai fazer? Vamos afastar a máquina, vamos remover essa placa daqui de madeira da mesa e vamos fazer os mesmos furos de referência agora na mesa, tá? Beleza, vou zerar aqui e a gente vai carregar o arquivo de referência da mesa, que vai fazer 4 furos. Beleza, pessoal, fizemos os 4 furos, então eu vou deslocar a máquina para o lado agora. Pessoal, agora é o seguinte, nós usinamos essa placa aqui, né? Desse jeito aqui. A parte mais importante agora é o jeito que você vai virar essa placa. Se você virar ela dessa maneira, vai dar errado. Por quê? Lá no desenho, quando a gente gerou o G-Code, nós viramos ela nessa maneira aqui, tá? Então é assim que você tem que fazer. Para que serve agora os furos de referência? Como que a gente vai inverter essa tábua e ter certeza que nós vamos gerar no mesmo local? Por isso nós fizemos um furo de referência. Eu fiz um furo de 4 milímetros, agora eu peguei aqui parafusos M4. Nós vamos colocar os parafusos aqui, olha só. E agora nós vamos encaixar ele nos furos que nós fizemos na mesa. Certo? Agora com isso nós vamos parafusar a nossa madeira no local. Beleza, pessoal, agora é só a gente voltar. Agora vamos subir a máquina, trazer ela para o ponto zero novamente, vamos colocar a fresa de entalhe, vamos fazer o entalhe do verso e depois o corte do verso. Então eu vou soltar aqui, vou tirar a fresa de 4 milímetros, vamos soltar a pinça e vamos voltar a outra pinça para colocar a nossa fresa de entalhe. Agora é só zerar o eixo Z e mandar o entalhe do verso. Pronto, pessoal, mais um entalhe. Agora o entalhe do verso. E agora a gente vai trocar a fresa, colocar de 2,5 e fazer o corte final da peça. Olha aí, pessoal, deu certo, né? Vamos soltar aqui para ver.
Na verdade, eu não sei se deu certo, né? Vamos soltar aqui e vamos conferir se ficou certinho dos dois lados, né? Vocês viram que legal, né? Essa técnica de fazer frente e verso. Olha lá, pessoal. Vazou certinho. Então, olha só aqui. E o outro personagem assim. Tá vendo, ó? O cajado, por exemplo, ficou muito fininho. Por quê? Porque a gente afundou demais a fresa. 1,5 mm ficou demais. Mas olha só, deu certinho. Dos dois lados, ó, ficou perfeito, tá? E o tab lá no meio que segurou a peça, ó. Aqui segurou em cima e aqui segurou aqui, ó. Ficou lá no centro, porque aqui a gente, quando fez essa usinagem desse lado, não cortou um pedaço. E quando fez desse lado, não cortou outro pedaço, então ficou lá no centro. Agora a gente tem que vir aqui e serrar esse pedacinho, tá? Mas, fora isso, olha só. Olha a qualidade. Ficou bem legal, né? Aqui tem que dar uma limpada, fica com as fibras da madeira. Eu não vou mostrar a usinagem de todos, porque o processo é o mesmo. São as mesmas fresas, o mesmo processo de usinagem, senão o vídeo vai ficar muito demorado. Eu mostro para vocês, então, daqui a pouco, todas elas prontas. Eu vou mostrar elas prontas antes de passar o óleo e depois passando o óleo para vocês verem. Olha só, pessoal, acabei a usinagem de todas as peças. Eu queria mostrar para vocês isso daqui antes. Nessa peça que vai dar para mostrar bem para vocês, olha só. Olha como ficou a emenda, tá? Não ficou nem um dentinho, olha só. Usinei de um lado e usinei do outro e a emenda ficou perfeita utilizando a técnica, né, dos furos de referência. Então, se você tinha dúvida, aqui dá para você ver bem, ó, que dá certinho, tá, pessoal? Olha só como ficou. A emenda ficou perfeita, tá? Então, essas aqui eram as 3 últimas peças que estavam faltando. Agora eu vou soltar elas daqui, olha só os tabzinhos lá dentro, olha só. Segurando a peça, tá vendo? Eu vou soltar os tabs agora e já mostro para vocês aí o resultado de todas as peças. E depois a gente vai passar um óleo mineral para deixar bem bonito. Olha aí, pessoal, o resultado final do nosso presépio de madeira, madeira maciça. Ficou bem legal, né? Isso aqui tá sem acabamento, tá? Eu só tirei, cortei os tabs, dei uma pequena lixadinha. Olha que legal, pessoal. Frente e verso, tá? Agora o que eu vou fazer? Vou passar óleo mineral e daí vai ficar mais bonito ainda, porque o óleo vai puxar a cor da madeira, vai ficar muito legal, tá? Olha só a qualidade que ficou. Isso daqui tá pequenininho, tá, pessoal? 10 centímetros. Imagina você fazer isso aqui maior. Fica muito legal. E vocês viram que eu usei retalho de madeira, né? Então praticamente dá para você pegar a madeira, retalho que o pessoal não tá usando, que tá jogando fora, e olha só, com o retalho a gente criou um produto muito legal, muito exclusivo, muito refinado, tá? Muito bem feito, que dá para você ganhar dinheiro, dá para vender e ganhar dinheiro com um simples pedaço de madeira que você pode achar no meio da rua, tá? Olha só o resultado, que legal. Vamos passar óleo mineral agora. Então olha só, pessoal, passei o óleo mineral, olha como ficou legal. Agora é só deixar a madeira absorver bem, se você quiser pode passar depois mais uma mão. Ele realça a madeira, olha só, fica muito bonito, né? Ficou muito legal, né, pessoal? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam.
Bom, pessoal, vocês viram aí como ficou muito legal o nosso presépio. Usei retalhos de madeira, retalhos que você pode achar até na rua, tá? E ainda dá para fazer dinheiro com isso. Vocês viram aí a qualidade do produto final. Ficou muito legal. Eu fiz pequenininho porque os meus retalhos eram pequenos, mas dá para fazer ele do tamanho que você quiser. Vocês viram aí a qualidade, é muito fácil, muito simples de fazer, tá? Então é isso, pessoal, vocês viram aí que legal que ficou o nosso produto, né? Nessa nossa primeira aula, aprendemos a fazer um produto bem bacana com o SketchUp. Lembrando que se você quiser fazer o curso de programação de router CNC, eu vou deixar aqui na descrição o link para você ter mais informações e um mega cupom de desconto que vai te dar 40% de desconto na matrícula, tá bom? Então olha só, no próximo vídeo, né, a nossa próxima mega aula vai ser com o Aspire. Vamos fazer mais um produto natalino, fica ligado aí, se inscreve no canal para você não ficar de fora, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.